Queridos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Samuel, melhora um pouquinho aqui para mim, estou meio sem voz hoje. Que o Senhor me dê graça para levar essa mensagem até o final. Louvado seja Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, amém. Que alegria estarmos aqui nesse culto marcado pela presença de Deus. Queridos, pegue a sua Bíblia, abra em Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. Um texto bem conhecido, mas eu creio que o Senhor falará algo novo aqui ao seu coração. Jeremias 33, versículo de número 3. Os que acharam, digam amém. Aleluia. O texto sagrado diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Com a sua Bíblia aberta, se assente glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero aqui em primeiro lugar agradecer ao Senhor por essa oportunidade de ministrar a sua palavra. E a minha oração é que o Espírito Santo fale por mim e edifique você nessa noite, que através dessa palavra você viva uma semana de vitória e de bênçãos de Deus para a sua vida. Esse texto é um texto bastante conhecido. É um texto que eu tenho certeza que se você não abrisse a Bíblia e eu começasse a citá-lo, você me acompanharia na citação dele. Mas eu peço que você aguce os seus ouvidos, porque Deus há de falar ao seu coração. Eu gostaria de dar a essa mensagem um tema: o privilégio de clamar. O privilégio de clamar. Esse texto ele trata a respeito de uma fala de Deus, de uma revelação de Deus ao profeta Jeremias. Se você olhar no versículo 1 aí de Jeremias 33, você vai perceber que Jeremias nessa ocasião, ele está preso no pátio da guarda da casa do rei de Judá. Ele está preso por fazer a vontade do Senhor. Ele está preso por cumprir o seu ministério. Se você conhece um pouco do ministério de Jeremias, você sabe que ele foi um profeta, que o ministério não foi recebido. Suas mensagens foram rejeitadas. Por um período de 40 anos aproximadamente, ele pregou, ele exortou, ele chamou o povo ao arrependimento, contudo, sem sucesso. Sem, alguns dizem, nenhuma conversão. E aqui, por ter chamado o rei Zedequias ao arrependimento e ter dito que a cidade de Judá seria irremediavelmente entregue na mão dos babilônios, ele foi preso, mais uma vez. Só que é dentro dessa prisão, é no pátio da guarda da casa do rei de Judá, que Jeremias recebe uma revelação da parte de Deus. Sabe por quê, queridos, eu afirmo isso? Porque nenhuma prisão, nenhum momento difícil ou sombrio na sua vida, pode impedir a palavra do Senhor de chegar até você. Podem prender você, podem tentar cercear a sua voz, podem tentar bloquear a sua caminhada, mas não bloqueiam a revelação que Deus quer dar a você e a manifestação da palavra do Senhor à sua vida. E é isso que Jeremias está vivendo aqui. E eu gostaria de, nesse versículo, destacar para você aqui algumas coisas muito interessantes a respeito do privilégio de clamar a Deus. E eu oro para que depois dessa mensagem, você sinta o seu coração aquecido para clamar e buscar ao Senhor. Porque eu sei que entraram pessoas aqui que estão vivendo situações, períodos dificílimos, impossíveis aos olhos humanos, mas aquilo que você não pode, o clamor a Deus pode. E o Deus que escuta o seu clamor pode. E é esse o objetivo que eu quero aqui alcançar com essa pregação. Bom, quero destacar para você aqui a primeira lição que eu aprendo aqui neste versículo, na parte A dele. Eu aprendo, queridos, que clamar é um chamado de Deus a nós. Você nota aí no verso que ele diz assim: clama a mim. Não é Jeremias quem está se voltando para Deus e dizendo assim: Deus, eu quero clamar ao Senhor. É Deus quem está se voltando para Jeremias e dizendo: ei, clama a mim. Grita por socorro. Ora a mim e eu vou te responder. Então nós aprendemos com isso que clamar, orar, é um chamado de Deus a todos nós.
E diante disso, queridos, eu quero aqui dentro desta primeira lição, fazer aqui algumas considerações com você. A primeira delas é que Deus deseja nos ouvir clamando. Ora, se é Ele que está se dirigindo aqui a Jeremias e dizendo a Jeremias, clama a mim, isso nos mostra que o próprio Deus tem desejo de nos ouvir orando, clamando. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, Thales, eu não oro mais, porque eu já estou importunando Deus. Penso eu que Deus já está cansado de me ouvir. Se eu ficar orando toda hora, Deus vai falar assim, ô minha serva, chega, eu já entendi, não precisa ficar orando tanto. Só que essas pessoas desconhecem alguns relatos bíblicos. Por exemplo, a oração de Jesus no Getsêmani, quando Jesus ora por 3 vezes, falando as mesmas palavras. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Volta para os seus discípulos, os acha dormindo. Volta e ora falando as mesmas palavras. Volta mais uma vez para os seus discípulos. Depois volta e ora mais uma vez as mesmas palavras. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, nos mostra que Paulo, ele orou 3 vezes, pedindo a Deus que retirasse aquele espinho na carne, seja ele o que for, pedindo misericórdia para Deus arrancar aquele espinho. O que Jesus proibiu no Sermão da Montanha não foi você orar por uma mesma causa várias vezes, mas fazer da sua oração um mantra, uma oração simplesmente robótica e sem vida. Eu quero dizer para você que Deus tem prazer e alegria em ouvir a sua voz. É isso que é dito no Salmo 17, verso 6. Quando Davi ele afirma assim, eu te invoquei, ó Deus, que é uma outra expressão para clamar, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. O próprio Deus quer ouvir você. E Salomão nos ensina em Provérbios 15, versículo 8, que o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor, mas a oração do reto é o seu contentamento. Você já parou para pensar que a sua oração contenta a Deus, alegra a Deus e agrada a Deus? Então pode clamar, o Senhor se alegra com o teu clamor e com a tua oração. Pode clamar sem medo, sem reservas, Deus está pronto a te ouvir. Mas uma segunda consideração é que Deus nos chama a clamar em tempos difíceis. Seria até sem nexo se eu perguntasse para você quantos estão aqui vivendo tempos difíceis. Cada um aqui está vivendo um tipo de tempo difícil. Uns é desemprego, outros são problemas familiares, outros enfermidades, outros passando por situações financeiras apertadas. Eu não sei qual é a situação, mas eu sei de uma coisa que pode livrar você dessa situação: clamar a Deus, orar ao Senhor. Queridos, e quando nós olhamos para o texto bíblico, nós aprendemos algo muito interessante. Quando você olha aí, no versículo de número 1, é dito assim, ó, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele, aí tem uma palavrinha que faz toda a diferença, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Jeremias ele é encerrado no pátio da guarda no capítulo 32, verso 2, depois de ter profetizado para Zedequias. Eu não sei quanto tempo se passou do capítulo 32 ao capítulo 33. Só que a palavra ainda traz a ideia de que se passou algum tempo considerável. E é no meio desse tempo difícil, que parecia não ter fim, é Jeremias impedido de ter a sua liberdade de volta, que Deus vira para ele e diz assim, Jeremias, clama a mim. E eu quero dizer para você, querido irmão e querida irmã, eu não sei há quanto tempo você está nesse desemprego. Eu não sei há quanto tempo você está nessa luta com o seu filho, com a sua filha, enfrentando essa crise no seu casamento. Eu não sei há quanto tempo você tem buscado, clamado a Deus sem ver respostas. Mas uma mensagem da parte do Senhor eu tenho para você. Clama ao Senhor e Ele vai te responder. Clama ao Senhor. Em tempos difíceis é tempo de clamar. E quando você olha, principalmente no livro dos Salmos, você olha que o clamor, ele é sempre associado a tempos difíceis. Salmo 50, verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 120, verso 1, na angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu.
Salmo 18, verso 6, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, no dia da angústia, no dia do aperto. Que situação difícil você está vivendo, enfrentando hoje? O clamor a Deus pode ser a solução, pode não, é a solução para você, como foi no caso de Jeremias. Clama ao Senhor. Queridos, e nós devemos sempre lembrar uma diferença aqui. Eu falei para você que clamar a Deus está reservado a tempos difíceis. E a Bíblia ela faz uma diferenciação entre clamar e orar. Você sabia disso? Clamar e orar são coisas distintas. Quem clama, ora. Mas nem todos que oram estão clamando. O que é clamar? É gritar por socorro. O que é clamar? É orar com toda a sua força, intensidade e potência da sua voz. É igual alguém numa casa em chamas, querendo ser socorrido, querendo ser tirado de lá. Como que essa pessoa pede socorro? Ei, você que está passando aí. É assim? Não, ela grita, ela clama. Clamar a Deus tem essa ideia. E sabe onde você vê isso? No episódio de Josafá na guerra com Acabe contra o rei da Síria. 1 Reis capítulo 22, e lá em 2 Crônicas também capítulo 18. É dito que quando Josafá faz aliança com Acabe e vai para a guerra com o rei, contra o rei da Síria, para resgatar Ramote de Gileade, que estava em poder dele, o rei Acabe se disfarçou, e Josafá estava com as vestes reais, e o rei da Síria havia feito um acordo, que era o seguinte: olha, não pelejeis contra grande nem contra pequeno, mas contra o rei de Israel. Só que o rei da Síria não sabia que era Josafá, estava disfarçado. Quando eles entram na guerra, o rei da Síria e seu exército confundem Acabe com Josafá, porque era ele que estava vestido com vestes reais. E é dito que quando o exército da Síria se aproxima de Josafá, confundindo ele com Acabe, ele dá um grito. Se não me falha a memória, 1 Reis 18, 32. Só que o relato paralelo de 2 Crônicas vai nos contar algo diferente. Que quando o exército se aproxima de Josafá achando que ele era Acabe, ele clama, e o Senhor faz com que o exército se disperse dele. Então você nota que são termos intercambiáveis, clamar e gritar. Quem clama, grita por socorro. Quem clama, pede uma intervenção urgente do Senhor. Se você clamar, se você colocar a tua ansiedade, teu desespero na mão de Deus, Ele vai socorrer você. Ele vai socorrer você. Eu cresci vendo irmãos na igreja, nas consagrações, orando alto. E sabe, eu, naquele meu início de fé, como você muitas vezes já deve ter se perguntado, mas por que fulano ora tão alto? Deus não é surdo. Meu Deus, por que só ele quer gritar e fazer com que todo mundo conheça as necessidades dele? Depois eu fui entender, ele não estava orando, ele estava clamando. Eu não entendi a situação dele. Eu não sabia o que ele estava passando. Só ele sabia, por isso que ele estava gritando por socorro para Deus. Queridos, não deixa ninguém cercear sua voz e seu clamor. Jogue essa vergonha de lado e clama ao Senhor em alta voz, e o Senhor há de responder você. Aleluia. Terceira consideração, nosso clamor deve ser dirigido a Deus. Clama a mim, não é clama ao homem, não é clama a uma instituição, não é clama a um semelhante, é clama ao próprio Deus. Quando você clama, você dirige a sua oração ao Deus dos céus e da terra. Eu sempre costumo lançar um desafio quando eu falo sobre oração, que é o seguinte: tenta amanhã, segunda-feira, chegar na prefeitura e falar com o prefeito. Tenta marcar uma audiência com ele amanhã, ou vai para São Paulo e tenta falar com o governador, ou para Brasília e tenta falar com o presidente. Assim, de última hora. Você não vai conseguir. Vão bater a porta na sua cara, porque não é dessa forma. Tem muitas e muitas burocracias para ter acesso a eles. Mas no momento que você dobra o seu joelho no seu quarto, dirigindo, lavando louça, ou fazendo o que for, você está na sala de comando do universo, diante do trono daquele que tem a resposta de tudo e para tudo, falando com o Criador dos céus e da terra. Com Deus não tem burocracia, é por isso que Hebreus 4,16 fala: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Quando você ora, você está diante do trono do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor.
Ensina-nos o Salmo 20, verso 7. Clama a Deus. Segunda lição que eu aprendo com este verso. Clamar a Deus nos traz respostas. Clamar a Deus nos traz respostas. O que está escrito aí? Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Quem clama, tem resposta. E aqui eu gostaria de tecer também algumas considerações com você. A primeira delas é que o clamor, clamar a Deus não é um monólogo, é um diálogo. Você notou aqui, Deus fala, Jeremias, pode clamar a mim. Eu não vou te deixar falando sozinho, não. Eu vou te responder. E é isso que ele diz para você, que entrou aqui com o coração apertado, abatido, angustiado, achando que essa situação é impossível aos seus olhos. Clama a Deus e Ele vai te responder. Porque oração não é um monólogo, é uma conversa, é um relacionamento com Deus. Queridos, eu nunca vou esquecer de experiências que eu tive com Deus, de clamar e ser respondido por Ele. Ainda em tempos que, olhando para mim, eu não merecia, pois eu me encontrava fraco na fé. Só para você ter uma ideia, teve uma certa feita, que a minha esposa, ela trabalhava na recepção do Antoninho da Rocha Marmo. Ela trabalhava um dia sim, um dia não. E no dia que ela trabalhou, eu estava sozinho em casa, e muito angustiado, porque a minha fé estava naqueles dias que ela estava em baixa. Sabe aquele nível espiritual que você chega e você fala, Senhor, me socorre, me ajuda, eu estou desanimado. Desanimado de ir na igreja, desanimado de cumprir minha chamada, desanimado de orar. Mas mesmo assim, eu tirei força de onde não tinha e fui clamar a Deus, sozinho em casa. E comecei a andar pela casa, pelos cômodos e conversar com Deus. Pela minha fé, Deus estava ali comigo e eu conversava com Ele. Eu falava, Senhor, parece que o Senhor pegou as suas promessas e engavetou numa gaveta aí no céu. Parece que o Senhor pegou as promessas que o Senhor sempre fez para a minha vida, amassou todas e jogou na lixeira que tem aí em cima. O que acontece? Eu não estou vendo nada mudar na minha vida. Não estou vendo nada acontecer, está tudo parado, estagnado, meu Deus. E eu clamando a Deus no apartamento onde eu morava, sozinho. Quando foi à noite, eu ia pregar ali na Andrômeda, na Vidas com Propósito. Quando chegou a noite, eu preguei. E eu terminei a minha pregação. Deus, por misericórdia, fez um mover depois da pregação. E enquanto eu aguardava no meu lugar, o pastor acabar aquele mover para poder fazer as considerações finais, saiu um dos pastores, um senhorzinho de idade, lá da ponta do púlpito e veio até mim. E sabe o que ele disse para mim? Eu não me esqueci das promessas na sua vida. Orei de manhã, Deus me respondeu à noite. Sabe por quê? Porque clamar a Deus não é monólogo, não é diálogo. Se você clamar hoje, Deus pode te responder amanhã. Se você clamar agora, ao chegar na sua casa, a resposta pode estar lá. Você pode chegar lá e ver um filho mais tranquilo. Você pode chegar lá e ver um marido liberto. Você pode chegar lá e ver seus pais mudados e transformados pelo Senhor, enquanto eu ministro essa palavra aqui. Em resposta ao seu clamor. Em resposta ao seu clamor. Segunda consideração, a resposta de Deus é certa. Deus não deixa dúvida. Clama a mim, Jeremias, e talvez eu te responda. Clama a mim, Jeremias, e se eu não tiver alguma ocupação com esse universo vasto que eu controlo, eu te respondo. Não. Clama a mim e responder-te-ei. Deus não deixa dúvida, não deixa incerteza. Deus promete uma resposta aqui. Só que a gente deve fazer aqui, queridos, uma seguinte consideração. A resposta de Deus é certa, mas muitas vezes não é imediata. Não é porque é certa que será imediata. Eu tenho certeza que você tem testemunho, orou, de manhã na consagração, na hora do almoço, a tua resposta já tinha chegado. Mas eu sei também que você já ora por anos por uma causa. Ora por semanas por uma causa. Ora há tempos para receber uma resposta em um milagre. É assim. E o próprio Jeremias experimentou isso. Quando você vai para o capítulo 42 de Jeremias, depois da Babilônia ter devastado Jerusalém, aqueles que ficaram em Jerusalém, chegaram para Jeremias e falaram assim: Jeremias, é o seguinte, invoca o teu Deus em nosso favor. Vê que direção ele vai nos dar. A gente vai ficar nessa terra devastada? Ou podemos descer com a permissão dele para o Egito? O que a gente faz, Jeremias?
E Jeremias fala, tá bom, eu vou orar ao Senhor. E o que ele me disser eu vou responder para vocês. Jeremias 42, do 1 ao 7. Jeremias começa a clamar, começa a orar. E sabe quanto tempo depois a resposta veio? 10 dias depois. Estou falando de Jeremias. 10 dias depois. A resposta vem e o direcionamento para eles vem, mas eles não obedeceram. Isso é assunto para outra mensagem. A resposta de Deus chegou depois de 10 dias. Lembra de Jesus falando para os seus discípulos? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos vai nos contar que eles perseveraram em oração. A partir daquele momento, 10 dias depois o clamor foi respondido. Sempre quando eu falo de clamor, eu gosto de falar de Isaac também, o filho da promessa, que quando se casou com Rebeca aos 40 anos de idade, descobriu que a esposa era estéril, como a mãe dele foi estéril, a esposa também agora era. O que ele faz? Ele começa a orar, ele começa a clamar. A Bíblia diz que ele ora insistentemente ao Senhor, clamor, invocando a Deus, pedindo resposta. Sabe quando eles vão ter um filho? Quando Isaac tinha 60 anos de idade. E aí faz o cálculo, 20 anos orando e clamando. Queridos, a resposta de Deus é certa, mas tem uma coisa na sua mente, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que eu quero dizer para você na autoridade da palavra de Deus é persevere clamando, continue buscando, não desista da sua família, não desista de uma porta de trabalho, não desista dos seus sonhos na hora certa. Deus vai atender teu clamor, abrirá as janelas dos céus e te abençoará. Terceira consideração, a resposta de Deus é pessoal. Jeremias, clama a mim e eu vou te responder. Eu vou responder a você, Jeremias. Thales, mas eu não sou pastor, não sou obreiro, não sou pregador igual você, será que Deus me trata assim também? Clama a Ele, experimenta. Clama a Ele para você ver se Deus não responde você pessoalmente. Se Deus não abre o mar para você passar. Clama a Ele para você ver se não chove pão do céu para te alimentar. Clama a Ele para você ver se Deus não move céus e terra para te atender. A resposta de Deus é pessoal. Isso significa, queridos, que quem clama vive experiências com Deus. Ah, queridos, tem experiências que você vai ter aqui no culto. Sabe, aquele arrepio, aquele frio na espinha, aquela presença de Deus maravilhosa, a lágrima correndo aí no seu rosto enquanto você adora, ouve uma palavra como essa, mas tem experiências do reino de Deus que são reservadas a um quarto secreto de oração, a um clamor numa consagração, a uma oração no círculo de oração, e é essa experiência que Deus quer dar para você. É essa experiência que Deus quer fornecer para você, e é hoje, não é amanhã não, é hoje, não é 2023 não, é hoje, é hoje. Receba a graça do Senhor aí para clamar, receba a força do Senhor onde não tinha força, para você buscar Ele em oração e clamar até Ele te responder. Aleluias, aleluias, louvado seja Deus. Queridos, mês passado, maio, eu vivi uma experiência com Deus. Minha mãe, caminhando com meu irmão ali próximo ao batalhão, tropeçou num degrau alto ali daquele cimento do batalhão, caiu, por ser muito idosa, ossos enfraquecidos, foi apoiar com o pulso, quebrou o pulso, caiu de rosto no chão, desmaiou na hora, toda ensanguentada, chamou o SAMU, foi para o médico, constatou as fraturas no punho, teve que marcar cirurgia, até aí a gente se entristece, tudo bem, marcou a cirurgia, foi operar, demorou a cirurgia, porque no dia que ela ia operar, aconteceu um acidente na Dutra, e ali na vila eles dão prioridade a coisas mais graves, passaram na frente. Quando ela foi operar, depois da cirurgia, a médica vem, os especialistas ali que fizeram a cirurgia dela, vieram com a notícia de que havia dado complicações pós-cirúrgicas nela. E aí pensa como fica o nosso coração de filho. Pensa como fica o nosso desespero nessa hora. E eu pensando, meu Deus, eu não acredito que um tombo vai tirar a vida da minha mãe. Eu não acredito que uma queda dessa vai fazer com que esse seja o último dia de vida dela. E na minha cabeça passava ansiedade da parte dela, pressão alta, AVC, passava um monte de coisa na minha mente. Eu desesperado, minha esposa acompanhou tudo, ela viu, eu chorando naquele hospital da vila, andava de um canto para o outro clamando a Deus, Deus, visita a minha mãe. Eu não posso entrar lá, mas o Senhor pode.
normaliza, Senhor, toda a pressão dela. Senhor Deus, tira tudo que tem tentado abrir a boca da sepultura para minha mãe. E eu ali, queridos, no desespero, clamando a Deus, me lembrei de um salmo que sempre me confortou em tempos difíceis. Salmo 116, que diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis de morte me cercaram. Olha a situação do salmista. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ah, Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Eu estava abatido, mas o Senhor me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Ah, queridos, em instantes depois, recebi a notícia, a minha mãe estava bem, a minha mãe estava sorrindo, e no outro dia recebeu alta. Esse é o poder do clamor, esse é o poder da resposta, esse é o poder de quem invoca a Deus na angústia. Aleluia! Quero concluir com uma terceira lição que eu aprendo nesse texto. Clamar gera intimidade. Clamar gera intimidade. Como que termina aí o versículo? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe o que é isso? Intimidade com Deus. Nós precisamos ser uma geração que tem intimidade com Deus, que conhece a Deus no profundo, no secreto, que ouve a voz de Deus, que tem Deus como melhor amigo, como companheiro. E aqui eu gostaria de tecer algumas considerações. A primeira delas, intimidade com Deus é uma promessa. Deus está dizendo aqui: eu vou te anunciar, se você clamar a mim, coisas grandes e firmes que você não sabe. É uma promessa para você. Irmão, irmã, jovem, adolescente, você pode ter intimidade com Deus a partir de hoje. Intimidade com Deus é uma decisão. Se você decidir ter intimidade com Deus e buscá-lo de todo o coração, Ele vai se revelar a você, de uma forma que você nunca conheceu Ele antes. Você vai sentir a presença dEle, de uma forma que você nunca sentiu antes. Ele vai te encher, de uma maneira que você nunca foi preenchido antes. É uma promessa para nós. Tome posse dessa promessa nessa noite. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Segunda consideração, essa intimidade não é apenas prometida, mas é uma intimidade profunda. Porque Jeremias diz aqui, queridos, que Deus, Ele anuncia para quem clama coisas grandes e firmes. Isso é para quem crê. E é para quem tem intimidade também. Ouvir de Deus coisas grandes e firmes. É isso que diz, por exemplo, o Salmo 25:14. Que o segredo do Senhor, algumas versões, a intimidade do Senhor, é para os que o temem. Se você teme a Deus e anda com Ele, a intimidade dele é para você. Provérbios 3:32, com os retos, Deus tem intimidade. Se você é reto, reta, justo, justa, tem tido uma vida com Deus de oração e de clamor, a intimidade de Deus é para você. E é uma intimidade profunda. São segredos que Deus vai revelar a você, que Ele não revela a mais ninguém. Por fim, terceira consideração, é uma intimidade crescente que não sabes. Irmãos, a gente está falando de Jeremias. Olha o relacionamento de Jeremias com Deus em todo o livro. Deus falava com esse homem todo dia. Esse homem chorava diante de Deus e Deus falava com ele.
Mas Deus disse para ele: Jeremias, ainda há coisas que você não sabe. E eu quero revelar a você através da oração. E eu quero mostrar a você através da oração. Deus fez assim com Abraão, você sabia? Lá em Gênesis 18, versículo 17. Quando Deus propõe destruir Sodoma e Gomorra, ele falou: ocultarei eu a Abraão o que faço? Abraão era amigo de Deus. Eu vou revelar ele. Eu vou mostrar ele. Deus não mostrou a mais ninguém, não mostrou a Ló, que Pedro fala que ele era justo. Não mostrou, mostrou para Abraão, porque Abraão tinha intimidade, Ló não. Ló não tinha. Deus tinha intimidade com Moisés e revelava coisas profundas e escondidas a Moisés. É só olhar Números 12, quando Miriam e Arão repreendem Moisés pela esposa cuxita que ele havia tomado. Deus aparece e defende a causa do seu servo, dizendo: olha só, se houver profeta no meio de vocês, em sonhos ou visões eu vou me revelar a ele. Mas com meu servo Moisés não é assim não, eu falo com ele face a face, boca a boca. É dessa forma, queridos, que Deus quer ter relacionamento conosco. Ele quer nos conhecer, nos encontrar no profundo e no escondido. Ele quer falar com você de uma maneira nunca antes experimentada por você. Vai ver Daniel em Daniel capítulo 2. Sabe o que acontece lá? O rei Nabucodonosor teve um sonho. E diferentemente de Faraó, lembra do sonho de Faraó? Ele lembrava do sonho. Porque quando ele chama os sábios e entendidos do Egito, ele fala assim: olha, eu tive um sonho, o sonho é o seguinte: subiram 7 vacas gordas do Nilo, depois 7 vacas magras engoliram as gordas e não deu efeito algum nelas depois de se alimentar dessas vacas gordas. E depois foram 7 espigas cheias, que foram devoradas por 7 espigas miúdas e ressequidas do vento. O que significa meu sonho? Ih, Faraó, sei não. Um falou não sei, outro falou vou pensar, deixa eu estudar aqui. Faraó lembrava do sonho. Agora Nabucodonosor não. Ele teve o sonho da estátua, cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro. Só que quando ele acordou, ele não lembrava do sonho. Ele acordou intrigado, perplexo. Mas ele não sabia o que havia sonhado. O sonho havia fugido dele. Ele chama os magos e sábios da Babilônia. Gente, é o seguinte, vocês precisam desvendar um mistério aqui. Eu tive um sonho e eu preciso que vocês interpretem esse sonho para mim. Tudo bem, Alteza, Majestade, conta o sonho para nós. Aí que está. Eu não lembro do sonho. O sonho fugiu. Então vocês têm uma tarefa dupla: revelar o sonho que eu tive e depois interpretar esse sonho. Aí os próprios magos e sábios vão admitir: ah, isso aí que você está pedindo é coisa para os deuses. E ele era meio nervoso, meio sangue quente, Nabucodonosor. Ele não suportou aquela resposta. Então vocês são um bando de inúteis, manda matar todo mundo. Mata todo mundo. E até Daniel ia entrar na dança, porque Daniel era considerado um dos sábios da Babilônia. Quando vão matar Daniel, ele chega prudentemente a Arioque, deveria ser chefe dos soldados, e fala: me leva até a sala do rei. Olha quem tem intimidade com Deus, como tem diferença. Me leva à sala dele. Daniel entra na sala de Nabucodonosor e fala: me dá uma noite só. Uma noite. Eu vou orar e vou trazer esse sonho, essa revelação para você. E sabe o que Daniel faz? Ele vai orar e chama seus 3 amigos de oração. Você tem amigos de oração? Você tem pessoas que você pode chamar, mandar um zap para ele: vamos orar às 3 da manhã? Me ajuda nessa causa. Jejua comigo. Você tem amigos de oração? Daniel tinha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram orar. E clamaram. E buscaram. E o que aconteceu? Deus revelou o sonho a Daniel. E deu a ele a interpretação. Aí Daniel vai louvar a Deus em Daniel 2:22, dizendo: Ele é o que revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Eu quero dizer para irmãos aqui que estão vivendo situações embaraçosas: Thales, o que está acontecendo na minha vida? Eu não sei por que essa reviravolta. Clama a Deus. Deus vai revelar para você. Deus vai te mostrar em sonhos. Deus vai te dar visões. Deus vai usar profeta para falar com você. Mas o servo e a serva dele não serão envergonhados, diz o Senhor para a sua vida. Clama ao Senhor. Deus tem revelação para você. Pede para Deus te mostrar. Pede para Deus te ajudar. Deus, me dá uma direção. Ele vai te dar uma direção quando você clamar ao Senhor. Aleluias. Se coloque de pé, queridos, eu quero terminar orando com você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei que o clamor a Deus dá jeito a essa situação. Nós já vivemos aqui testemunhos maravilhosos. Olha a mãe da irmã Elisângela, da irmã Eliane, ruim no hospital, a igreja clamou, Deus respondeu. Todas as vezes que eu vejo o irmão João Batista do Cruzeiro do Sul, eu chamo ele de milagre humano.
Quem viu a situação daquele homem no hospital, num estado praticamente vegetativo, vê esse homem hoje, não diz que ele teve alguma coisa, que ele operou a cabeça, que é um lugar perigoso de se operar. Esse homem está bem, sem nenhuma sequela. Resultado do clamor da igreja. A igreja clamou por aquele homem, Deus entrou com providência. Pastor Júnior, enfermo de Covid no hospital, começo do ano passado, ruim também de Covid. A igreja clamou por ele, e ele hoje está aqui, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. E você pode ser resultado de clamor também, queridos. Era para você nem estar aqui, era para você estar 7 palmos. Lembrei do irmão Irineu, o problema do infarto dele, que se um coágulo vai para o lugar errado, ele não estava aqui para adorar a Deus. A igreja clamou e Deus mudou o rumo do coágulo. O nosso Deus faz isso. Eu não sei que situação você está vivendo, mas coloca neste momento nas mãos de Deus. Ele tem socorro, Ele tem resposta, Ele tem auxílio para a sua vida. Levante as suas mãos e clame a Deus. Pai querido e maravilhoso, a Tua palavra foi pregada e ministrada aqui. A Tua palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia. Toma em Tuas mãos, ó Deus, a situação da Tua serva. Toma em Tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, essa enfermidade, esse caso impossível, essa internação no hospital. Toma em Tuas mãos, ó Pai, esse problema de saúde que a medicina diz não ter jeito. Toma em Tuas mãos esse filho rebelde. Toma em Tuas mãos esse marido alcoólatra. Toma em Tuas mãos essa família que não quer conhecer ao Senhor. Ah, Jesus, faz uma grande obra. Mostra para o Teu povo que Tu és o mesmo. E ainda atende ao clamor daqueles que Te buscam de todo o coração. Eu creio, Pai querido, e pela fé afirmo que haverão muitos testemunhos deste púlpito aqui, como resultado do clamor e da busca do Teu povo, em nome de Jesus, e quem crê diga, graças a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, ainda de pé, será que alguém em nosso meio que entrou aqui nessa noite, você não é crente, você não entregou sua vida a Cristo como Salvador, ou você está afastado e nessa noite quer se reconciliar a esse Deus que cuida de você, que responde a sua oração? Deus quer ter um relacionamento correto com você e quer que você tenha um relacionamento correto com Ele. Alguém, faça um sinal com a sua mão, você que quer aceitar a Cristo ou se reconciliar com Ele.